Olá, boa tarde a todos e todas. Já estamos aqui com o nosso convidado, Aquílio já embarcou ele aqui, né? Já vou apresentar ele, mas antes quero dar boa tarde a todo mundo que já está aqui acompanhando o Brasil Agora, e começamos aqui no Barato da Idade. Boa tarde, Miguel, e boa tarde, Carlos Alberto Matos, jornalista, escritor, crítico, pesquisador de cinema. Vamos falar sobre as coisas que ele faz, que ele anda fazendo também, mas hoje a gente convidou o Carlinhos aqui para a gente fazer uma justa homenagem a quem muito merece, que faleceu ontem ou anteontem, ontem, Luiz Carlos Barreto, um personagem fundamental da nossa cultura, do nosso audiovisual, enfim, uma pessoa que vai fazer muita falta, vai fazer falta aqui nos bastidores e também à frente do cinema nacional e da nossa cultura. Boa tarde, Carlinhos, tudo bem com você? Boa tarde, Regina, boa tarde, Miguel. Um prazer estar aqui com vocês novamente. É um prazer e, ao mesmo tempo, uma tristeza, né? Porque vamos falar hoje de uma partida de uma pessoa tão querida e tão importante, né? O Luiz Carlos Barreto. Nosso Barretão. Lembrar que o Carlinhos esteve aqui há pouco com a gente, quando a gente entrevistou a Beth Formagini. Beth Formagini, exatamente. E não faz nem tanto tempo, né? Foi mais ou menos recente. Exatamente. Mas agora nós vamos continuar conversando com você e falando especialmente sobre o Barretão, essa grande figura que partiu depois de uma vida intensa, justa, bem vivida, né? Realizadora, entendeu? Nada a lamentar, apenas o fato inevitável da morte, entendeu? Mas realmente muito bem vivida a vida dele, muito cheia de realização. Eu vi agora recentemente toda a biografia dele, as coisas que ele fez foram impressionantes, entendeu? Desde o começo da carreira, desde fotógrafo ao Cruzeiro. Impressionante, impressionante. Só temos a tecer loas. Ele fez a fotografia de dois dos mais importantes filmes brasileiros. Isso. Naquela época, né? Foi o Terra em Transe, né? do Glauber, e Vidas Secas, se eu não me engano. Isso. Vidas Secas, exatamente. Vidas Secas, Vidas Secas. Que são duas fotografias extraordinárias, né? São duas fotografias revolucionárias, né? Praticamente. Revolucionárias, revolucionária mesmo. A se destacar. Traduziram o Nordeste, né? A seca, aquele ambiente tão, não diria triste, mas tão árido. Árido, né? Árido. E ele conseguiu fazer isso de uma maneira brilhante. Mas vou deixar você, Carlinhos, falar sobre o Barretão, você que é tão entendido e você acompanhou ele nesses anos todos. É uma pena, como disse o Miguel, ele viveu intensamente 98 anos. 98. E foi muito importante em todas as lutas, inclusive a luta pela democracia, a luta política e social desse país, né? Ele foi um quadro importantíssimo. Mas, Carlinhos, conta para a gente, se você quiser começar pelo começo da carreira do Barretão, ou se você quiser começar falando da importância dele para o nosso... Claro. Eu pediria licença a vocês para começar colocando aqui a voz do próprio Luiz Carlos, porque em 2007, dezembro de 2007, ele estava às vésperas de completar 80 anos, e eu fiz uma entrevista com ele de mais de 3 horas. Uma entrevista ali no café da Cinemateca do MAN, ficamos sentados ali durante mais de 3 horas, e ele me contou a história da vida dele, da carreira dele, de fotógrafo, de jornalista, de militante da cultura, militante da política, etc. Foi uma entrevista incrível que nunca saiu, nunca foi publicada. Olha que coisa incrível. E hoje, pela primeira vez, eu publiquei no meu blog o áudio da entrevista completa, e logo no início ele fala uma coisa sobre a idade, que eu achei interessante trazer aqui, já que o programa é o Barato da Idade, né? Então eu vou botar a voz dele aqui falando que 2 minutinhos, tá? Sobre Maravilha. a idade. Só um segundinho, deixa eu pegar aqui. Que bom, que
preciosidade. Espero que saia direitinho aqui o som. Vamos lá. Eu acho que ele congelou. Não, não congelou, não. A gente não está ouvindo. Você conseguiu botar? Não está ouvindo, não? Não, a gente não está ouvindo, só você. Bota alto mesmo e que isso venha pelo bota alto pelo áudio. próprio microfone seu. Tá. Peraí, não está ouvindo, não, é? Não. É engraçado, coloquei Você bem tá alto. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Estou ouvindo, e está bem alto aqui no microfone. Eu botei o microfone no alto-falante aqui, está bem alto e não sei por que não está ouvindo. Estranho. Era para a gente estar ouvindo, porque a gente está ouvindo sua voz, né? Pois é. É engraçado, estranho. Engraçado. É o mesmo microfone que eu simplesmente... aqui, esse microfone aqui eu virei para a caixa de som e não sei por que não está saindo. E a caixa de som, você está ouvindo saindo pela caixa de som? Bem alto, bem alto. Então, eu acho que talvez seja um problema desse microfone, mas mesmo... alguma coisa de... Eu acho que mesmo sem o microfone a gente estaria ouvindo, né? Bom, mas enfim, o que ele fala é que eu perguntava... A primeira pergunta para ele foi: você está fazendo 80 anos agora em maio do ano que vem, que era dezembro de 2007, né? Ele ia fazer 80 anos em maio de 2008. E a idade pesa para você? Os 80 anos pesam para você ou não pesam? Ele falou assim: olha, não pesa em nada. Eu não me pauto pela idade. Eu me sinto como um jovem de 30, 40, 20, 30, 40 anos. Eu tenho a mesma reação, a mesma impulsividade. Eu nunca me pautei pela idade. Então, eu achei interessante. Ele desenvolve um pouquinho mais essa ideia, mas que pena que não saiu o som. Mas eu concordo inteiramente com isso que ele falou, porque eu acho que a diferença entre as pessoas está justamente nessa energia, né, que cada um passa. Independente da idade, independente do tempo vivido, é essa disposição para o trabalho, para criar, para estar presente, que é o que faz com que cada um demonstre a sua capacidade de realizar ou não, entendeu? E ele, o Barretão, pelo jeito, tirando os últimos meses, talvez, ele sempre esteve muito presente, ele sempre esteve muito ativo. Os últimos 2 anos é que ele, depois de uma queda que ele sofreu no Ceará, né, ele realmente ficou menos capacitado assim, para as atividades e teve sucessivas internações, depois ficou em casa, em home care, durante mais de um ano, enfim, mas até então, até 2024, era uma vida completamente ativa, plenamente ativa, cheia de projetos, a produtora dele é muito ativa também, sempre, e, enfim, é uma figura extraordinária. E realmente, o início dele como repórter, né, primeiro como repórter escrito, né, repórter de texto, num jornal lá no Ceará, que não lembro o nome agora, em Fortaleza. Ele nasceu em Sobral, mas foi pequenininho para Fortaleza. Depois, no Rio, ele foi repórter da Cigarra, antes de ir para o Cruzeiro, ele foi da Cigarra, depois foi para o Cruzeiro. No Cruzeiro, ele acabou migrando de repórter de texto para repórter fotográfico. E tem histórias incríveis dele no Cruzeiro, que ele conta, e ele editou um livro, né, com as fotos dele do Cruzeiro, uma seleção de fotos dele do Cruzeiro, chamado Passagem, né, que ele dizia que era um título que remetia ao fato do repórter fotográfico estar sempre de passagem por algum lugar, indo de um lugar para outro, né? Então era Passagem o nome do título do livro. E o envolvimento dele com o futebol, né, que foi também muito importante, entendeu? Ele foi fotógrafo
do Garrincha. Do Garrincha, fotógrafo de Copa do Mundo, ele fez fotos históricas. E foi jogador do juvenil do Flamengo. Foi jogador, exatamente, foi jogador de futebol. Flamenguista doente. É engraçado que ele era muito companheiro de futebol do Nelson Rodrigues, que era um tricolor doente, entendeu? Imagina. Então, era uma rivalidade que convivia bem junto, entendeu? O Fla-Flu, exatamente. E eles iam ao Maracanã juntos e tudo. Um Fla-Flu íntimo, né? Exatamente. E não é só um time diferente, uma ideologia diferente também. Né? O Nelson, exatamente, o caso do Nelson. Exatamente. É curioso isso. Curioso. Os parceiros dele eram José Lins do Rego, né, que era outro flamenguista doente também, que ele frequentava muito nos anos 50 ainda, José Lins do Rego, e o próprio Nelson Rodrigues, como tricolor. Mas, enfim, e aí ele descobre o cinema através do Glauber, né? Ele vai fazer umas fotos na filmagem do Barravento, na Bahia, e lá o Glauber, como era de praxe no Glauber, ele atrair todo mundo, de sugar todo mundo para o cinema e para coisa, ele acabou sugando o Luiz Carlos para o cinema, e o Luiz Carlos foi acabar fazendo a fotografia do Vidas Secas, né? Mas ele não estava envolvido com o cinema, ele foi fotografar a filmagem, né? Fotografar a filmagem, exatamente. Como fotógrafo. E o Glauber acabou atraindo ele para um outro filme que não era nem dele, né? Não, exatamente, o Vidas Secas. Porque o Glauber tinha essa coisa, né, de ser uma espécie de curador do cinema novo ali, né? Ele dizia, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, junta-se fulano com Beltrano. Ele era um articulador, assim, um agregador. Então, o Barretão entrou nessa... E Vidas Secas ainda é uma fotografia mais espetacular do que a do filme do Glauber. Do Barravento, né? Não, do Barravento não. Do Barravento ele não fez, né? Do Terra em Transe, que você diz. Terra em Transe, exatamente. Pois é. O Vidas Secas é uma fotografia, é um personagem, né? É uma característica da história, entendeu? Aquela fotografia. E é engraçado que tem a coisa da luz estourada, né? De não usar filtro, tirar os filtros, deixar a luz bater e estourar as imagens, criar aqueles contrastes que a gente está vendo nessa imagem aí. E que depois o Glauber usou no Deus e o Diabo. O Diabo, exatamente. Deus e o Diabo é muito assim, muito esse estilo Barretão. E é uma coisa curiosa que muita gente atribui a Vidas Secas uma influência que teria sido a influência do Aruanda, que é o curta-metragem do Lindo Arte Noronha, com Vladimir Carvalho, que fizeram lá na Paraíba em 1960, e que foi realmente o primeiro filme a usar esse tipo de fotografia, antes mesmo do Vidas Secas. Olha, só que o Barreto não viu o Aruanda. Ele, pelo menos até 2007, ele não tinha nunca visto o Aruanda. E é muito engraçado, porque ele acabou indo num caminho... O que ele tinha visto, e que tinha uma matriz um pouco parecida, era o Bandido Juliano, o filme do... Sim, passado na Sicília, exatamente, era isso. Exatamente. Era essa coisa árida. O Bandido Juliano, sim, ele tinha visto. E ele reconhece que tem uma influência ali do Bandido Juliano. Mas, de qualquer forma, foi uma fotografia absolutamente inovadora para o cinema brasileiro, revolucionária, que ao retirar todos os filtros que criavam os contrastes nas nuvens do céu, era uma coisa que vinha muito do cinema mexicano e que a Vera Cruz aqui usava muito, né, o cinema clássico brasileiro usava muito. Ele retirou isso tudo e deixou a luz bater, estourar tudo, e fez essa fotografia de gravura, né, que parece uma gravura. Exatamente. Os contrastes parecem uma gravura. Então, é muito bacana isso. E ele voltou a fazer outras fotografias de cinema, assim como essa? Eu acho que só o Terra em Transe. Só o Terra em Transe, né? O Terra em Transe. É porque ele nunca se viu como um fotógrafo. Ele não pegava na câmera, inclusive. Né? A fotografia dele era a iluminação. Era como tratar a iluminação, como tratar a película, mas não fazer a câmera. Ele não pegava na câmera. Então, você tinha sempre um cameraman, um cinegrafista que fazia a câmera. E ele orientava a luz. É como o Mário Carneiro, que é um grande fotógrafo que quase nunca pegava na câmera. Né? Essa imagem aí de Terra em Transe é incrível, né? Linda, né? Enquadramento é dele, né? Tem uma estética ali que tem ele com Glauber,
né? Mas e a luz, os contrastes, o trabalho com os contrastes, não o manejo da câmera. E ele já estava envolvido como produtor também, seja no Vidas Secas e no Terra em Transe, ou não? Olha, no Vidas Secas, com certeza, não. Mas no Terra em Transe, eu tenho a impressão que ele já participou da produção, ele já participa da produção do Terra em Transe, já. Sei. Depois se transformou num grande produtor. Um grande produtor. Claro, eu ia perguntar isso, quando é que ele começou a produzir? Quando foi? Foi com Garrincha, né? O Garrincha Alegria do Povo. Garrincha Alegria do Povo, que é um filme sensacional. É maravilhoso. Fotografia do Mário Carneiro e produção do Barreto. Né? Mas antes ele já tinha contribuído, colaborado na produção do Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Farias. Isso lá em 1962. Né? Ele já tinha ajudado a viabilizar a produção do Assalto ao Trem Pagador. E depois... É engraçado, né? Que são todos filmes em preto e branco, né? Preto e branco. Isso aí por quê? Porque era uma escolha estética, não tinha ainda começado o cinema colorido, ainda com segurança? Não, já tinha cinema colorido antes, mas já tinha alguns filmes de cangaço feitos nessa época, nos anos 60, que eram coloridos e tal. Mas tinha uma coisa do cinema novo que optava por fazer preto e branco. Preto e branco, porque eles achavam que era uma coisa mais realista, que ficava mais dura a imagem, que ficava mais real. Né? Sempre teve essa coisa do fotógrafo achar que o preto e branco é mais real do que a cor. Né? Uma coisa que o cinema italiano tinha também muito. Também tinha, pois é. Eu nunca entendi muito bem isso, que eu acho que a cor é muito mais realista do que o preto e branco. O branco é sempre uma tradução. Né? Está sempre traduzindo os matizes da cor para os matizes do cinza. Né? Mas os fotógrafos acham que o preto e branco é mais real. Então tinha essa coisa. Tanto que quando o cinema novo percebeu que não estava tendo um diálogo com o público como eles esperavam, né? Ali por volta do final dos anos 60, eles começaram a assumir a cor, a trazer a cor e mudar completamente o formato das coisas. Aí você vê que filmes como Garota de Ipanema, do Leon Hirschman, né? o Macunaíma, do Joaquim Pedro, né? Brasil Ano 2000, do Walter Lima Júnior, que são os primeiros filmes coloridos desses diretores. Né? E já era uma linguagem diferente também, né? Eu acho que a cor ajudou a mudar a linguagem. A mudar a linguagem, exatamente. Muda para uma coisa mais de comédia, um pouco mais musical, né? E numa tentativa de encontrar o público, de criar um diálogo com o público, né? Que não estava acontecendo. Então, aí já entram outros fotógrafos, né? O próprio Mário Carneiro já participa dessa transição, tal, e o Barreto já então não atuava mais como fotógrafo, ele ficou só como produtor mesmo. Carlinhos, depois você vai continuar falando sobre a trajetória dele e tal, mas agora sim, eu queria que você me dissesse qual a principal contribuição do Barretão para o cinema e para o Brasil, né? Olha, claro que a contribuição dele como produtor é inestimável, porque nunca houve um produtor como ele no Brasil. Hoje em dia você tem figuras como Rodrigo Teixeira, como a RT Features do Rodrigo Teixeira, que produz filmes não só brasileiros, como internacionais também. Você tem a Videofilmes, você tem a O2 do Fernando Meirelles, de São Paulo, você tem a TV Zero, você tem várias Bananeira Filmes, várias produtoras que atuam em diversas escalas com muita propriedade. Mas na época, não. Na época você não tinha essa história do produtor. Entendeu? Os diretores saíam pedindo dinheiro emprestado em banco para fazer os filmes de maneira independente, do jeito que desse, e o Barreto instituiu essa figura do produtor naquela época do cinema novo. Então, essa contribuição dele é importantíssima para o cinema. Agora, você me pergunta, para o país, né? Eu acho que o Barreto ele sempre foi um cara que teve uma mentalidade muito do coletivo, entendeu? Ele sempre pensou no coletivo, ele sempre pensou em... Essa era uma época, os anos 60, 70, era uma época que havia muito mais essa ideia de coletivo no cinema do que hoje. Entendeu? E ele é dessa... tudo, não só no cinema, né? Exatamente. A ideia do coletivo era uma ideia geral entre as pessoas, né? Principalmente, enfim, de esquerda e tudo. Exatamente. Era um tempo mais coletivo. Né? Com certeza.
E aí o Barreto sempre esteve à frente das mobilizações do setor, né, do setor de cinema, do setor audiovisual. Ele sempre esteve à frente das mobilizações, batalhando junto aos governos, junto às agências governamentais que lidavam com o cinema, o Ministério da Cultura, etc., para obter melhores condições para os realizadores brasileiros, para as produções brasileiras, para a circulação dos filmes no Brasil e no exterior. Ele sempre lutou muito por isso e sempre esteve do lado certo da vida, da política, né? Um cara que sempre... Ele foi do Partidão logo lá no início, mas depois saiu porque ele dizia que ele era do PCB, Partido do Cinema Brasileiro. Né? Mas sempre esteve muito próximo dos governos do Lula, por exemplo, do Lula, da Dilma, batalhando. Na época que o Gil era ministro, ele esteve muito próximo também de todas as políticas audiovisuais. Não sei por que ele nunca foi cogitado para ministro de alguma coisa, ou pelo menos secretário do audiovisual. Eu acho que ele nunca quis. Mas tinha o perfil, né? Ele trabalhava muito nessa área, né? Nessa área da política do cinema, né? Mais do que... Exatamente. Sempre fazendo lobbies e batalhando e dando declarações sempre importantes contra aqueles que tentavam minimizar a importância do cinema no Brasil e tal. Ele foi um batalhador, ele dizia mesmo, né, o cinema do Brasil, que é o título do meu post hoje, no meu blog, onde eu botei essa entrevista. O título é uma frase dele, na entrevista, que ele diz: o cinema aqui do Brasil não é um comércio, é uma causa. É uma causa. Me dá o endereço do teu blog aqui para eu colocar aqui no chat para todo mundo. Tá. Carmatos com 2T's.com. Carmatos.com. Me diz uma coisa, Carlinhos, ele deve ter passado um sufoco danado no período bolsonarista que nós vivemos, né? Porque o cinema foi jogado para escanteio mesmo, entendeu? Ele conseguiu respirar ainda com o que ele já tinha feito? Como é que foi esse período de dificuldade para ele? Na época quer dizer, primeiro teve o fim da Embrafilme, né, que houve aquela primeira crise. Que foi com Collor, né? Que foi ainda com Collor. Que ficou aquele período também de um vácuo, né, e que o Barreto foi um dos responsáveis, dos principais responsáveis pela criação da lei do audiovisual, que depois veio a viabilizar a retomada do cinema brasileiro, a chamada retomada, a partir de 95 e tal. Então, ele teve esse papel. Na época do governo Bolsonaro, eu já não sei muito bem como é que ele se comportou, porque foi aquele período de expectativa, né, em que as pessoas estavam perplexidade. Perplexidade é muita. Né? E expectativa para onde aquilo ia caminhar. Felizmente foram só 4 anos, não tivemos a renovação desse horror, e logo o cinema pôde retomar algum... E retomou lindamente, né? Lindamente. Com Globo de Ouro, com Oscar. Exatamente. Exatamente, foi muito Mas bom. Eu acho que a LC Barreto produziu menos nesse período, né? Tinha muitos projetos para televisão que foram realizados, documentários e tal, tinha alguns projetos de animação, mas filmes grandes mesmo assim não teve nesse período, né? Foi como você falou, foi todo mundo se segurando com o que tinha, né? Com o que dava para fazer, né? Exatamente. Mas é isso. É interessante uma coisa a lembrar, que sempre eu gosto de falar, que na época em que se criticava muito a LC Barreto, a produtora dele e da Lucy, porque é importante também falar do papel da Lucy, né? Da Lucy Barreto. Claro. A esposa dele, que sempre foi uma parceira, sempre segurou na unha várias produções. Lutaram juntos, né? Juntos, né? Mais de 60 anos juntos, e ela sempre produzindo junto, participando de tudo. A mãe dela, dona Lucila Vilela, que já também produzia filmes desde que ela casou com o Luiz Carlos, a dona Lucila também participava da produção, mas a Lucy foi uma protagonista importantíssima das produções da LC Barreto. Mas eu estava falando isso por quê mesmo, meu Deus do céu? Não, e a Paula também, né? A Paula agora como filha herdou, né? Que toca o barco. Está tocando o barco. Eu vi uma fala dele que dizia assim: a família inteira
embarcando no cinema, quando afunda, afunda junto. Afunda todo mundo junto, exatamente. É impressionante, né? Porque a família tirando um ou dois, eu acho que não participaram, o resto é tudo envolvido com tudo envolvido com o cinema. O Bruno, o Fábio, que faleceu, infelizmente, muito jovem, né? A Paula, produtora, a Júlia, filha do Fábio, também é documentarista, faz filmes. Tal. Mas o que eu estava falando é que, na época em que se criticava, às vezes, a LC Barreto por produzir filmes da família, tal, as pessoas às vezes esquecem quanta gente que a LC Barreto produziu que não era da família, entendeu? Não era uma produtora da família, né? Era uma produtora, sim, que produzia os filmes da família e também de Nelson Pereira dos Santos, Walter Lima Júnior, Cacá Diegues, Antônio Carlos Fontoura, Joaquim Mossigóis, Joaquim Pedro de Andrade, Vicente Amorim, Jorge Bodansky, Roberto Farias, Eduardo Escorel, Neville da Almeida, cineasta quase que maldito, né? Jorge Bodansky, Mauro Lima, Marco Altberg, muita gente que a LC Barreto, o Luiz Carlos produziu. Incrível, tem todo o direito de produzir a família, mas olha só a quantidade, né? E a importância, né? Só essa lista sua aí já... mata qualquer argumento, né? Claro. E, enfim, é isso. Nelson Pereira dos Santos, o cara produziu Memórias do Cárcere, né? Um filme de uma importância extraordinária. Para o Cacá Diegues, produziu Bye Bye Brasil, a obra-prima do Cacá, né? Para o Walter Lima Júnior, produziu Inocência e Brasil Ano 2000, né? O Joaquim Pedro, né, produziu Garrincha, Alegria do Povo. Tal. Então, é um histórico, é um currículo realmente, né, inatacável, né? E se os filhos faziam cinema, se a família fazia cinema, sinto muito. Claro. Exatamente. Não, entre os filmes produzidos, feitos pela família, a gente tem aí o Dona Flor e seus dois maridos, que é um dos filmes mais populares e mais deliciosos já feitos no Brasil. É verdade. Sucesso. Um dos maiores sucessos, né, de bilheteria. É maravilhoso. Durante até surgir o Tropa de Elite, ele era o recordista de bilheteria no Brasil, né? Fez o Quatrilho, concorreu ao Oscar, né? Então, enfim, são o Índia, filha do como é? Índia, filha do Sol, né? Filha do Sol. Também é um filme bonito, a beça, com música do Caetano Veloso, e fez Lula, o Filho do Brasil, né? E ia se chamar Lula, Filho de Lindu, era o título de trabalho, ia ser uma homenagem à Dona Lindu, o filho de Dona Lindu. Depois mudou para Lula, o Filho do Brasil, que foi um ato de coragem também fazer um filme do Lula em pleno... Naquele momento. Mandato do Lula, né? E resistiu, né? E resistiu, porque as pessoas não conseguem envenenar essa relação, essa realização, nada, ela continua aí firme. Exatamente. Mesmo com Dark Horse, mesmo com eles não conseguem. O Carlinhos, ele foi sempre politicamente muito coerente, né? Você falou que ele foi do Partido Comunista e aí saiu para ser do Partido do Cinema Brasileiro, mas as posições políticas dele nunca mudaram assim substancialmente, né? Ele sempre esteve na vanguarda da luta na área da cultura, mas também na área da democracia, né? Sim, exatamente. Não, ele estava, como eu falei, ele estava sempre do lado certo, né? Felizmente, e era bom encontrar com o Luiz Carlos e perguntar para ele alguma coisa em relação à política, né? Ele nunca tergiversava, ele nunca escondia, ele nunca tinha meias palavras, ele falava tudo na lata, entendeu? E ele tinha um jeito de falar que era uma coisa assim de mestre, né? Aquela coisa tinha. Pausada, com a voz. Exatamente. Era interessante. Nessa entrevista que você fez com ele, fiquei muito curiosa de ver a entrevista. Acho que podia transformar num livro, né? Faz um daqueles seus livros, site, né? Acho que é perfeito, entendeu? Porque, enfim, transcreve e bota imagens, acho muito importante. Daria um belo livro sobre isso, sobre o Barretão. Acho que sim. Mas nessa entrevista, o que mais te chamou a atenção do que ele falou para você?
Olha, tem várias coisas. Eu até marquei aqui algumas coisas. Existe uma transcrição que foi feita na época, mas ela foi uma transcrição seletiva, que não transcreveu tudo na íntegra. Então, por isso que eu não publiquei a transcrição, porque senão ia ficar um descompasso entre o áudio e a transcrição, né? Iam ficar faltando coisas. Mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o fato, quando eu perguntei para ele, você foi do Partidão, né? Aí ele responde assim, sim, eu fui da Juventude. Tem até uma história engraçada. O Brizola me chamou para ser candidato a deputado pelo PDT. E eu disse que não podia porque eu era do PCB, que era o Partido do Cinema Brasileiro. Isso não foi do PDT. Mas ele conta muitas histórias engraçadas da época do Cruzeiro, como ele fez para fazer uma capa com a Helena Inês e a Luísa Maranhão, a Helena Inês, uma atriz branca, a Luísa Maranhão, uma atriz negra. Ele fez uma capa com as duas, que foi uma coisa extraordinária na época. Revolucionária, imagina. Muita atenção, Ele conta essa história. Ele conta uma história engraçada também, de uma época que ele estava nos Estados Unidos fotografando uma visita do Khrushchev. Olha só, o Khrushchev, primeiro-ministro, sei lá o que era da União Soviética. Aquela visita famosa à ONU, que ele bateu com o sapato, né? Foi essa, né? Ah, deve ter sido essa mesmo. Exatamente. Ele estava lá na Nova York e ia ser recebido no estúdio da Fox para um almoço, da 20th Century Fox, para um almoço com Khrushchev. E ele estava lá, só 8 fotógrafos foram admitidos para entrar, e ele foi um deles que estava lá, né? Quando abriram a porta, na frente dele veio a Marilyn Monroe e sentou do lado dele. Ela tinha um decote poderoso. Ele ficou enlouquecido com aquele negócio ali e passou a sessão toda conversando com Marilyn Monroe. E, enfim, ele conta isso como um dos grandes momentos dele na revista Cruzeiro. Mas sobre o decote, ele fotografou a Marilyn, ele fotografou o decote? Eu não sei, pois é, eu não sei se ele fotografou, ele não disse se fotografou a Marilyn ou não, né? Mas imagina, né, ela sentar ao lado dele e ele poder conversar, é um mito a Marilyn, totalmente mito. Mas ele fala coisas, por exemplo, como ele encara o papel do produtor, né? Como não sendo, as pessoas acham que o produtor é só aquele cara que consegue o dinheiro, consegue a grana para fazer o filme e entrega a grana para a equipe faz o filme, né? Ele diz que não, que não sou o cara que assina cheque só, eu sou o parceiro. Participa, né? Eu sou o parceiro do diretor, eu sou o cara que fica olhando e vendo, aconselhando, será que isso vai dar certo para o público? Será que a pessoa vai entender isso e tal, né? E tem muito diretor autoral que não entende esse papel do produtor, né? Mas ele insiste que é por aí, ser um parceiro do produtor e nunca do diretor, perdão. E o produtor, eu acho que o cinema americano ensinou muito isso ao cinema brasileiro, o papel importante que o produtor tem, né? E o Luiz Carlos Barreto tinha muito isso, entendeu? Era entender, inclusive, o estilo de cada diretor, né? E tentar preservar esse estilo, não deixar de se perder, entendeu? Dar as condições para que ele exerça o estilo, né? É fundamental o produtor. Hoje eu acho que o papel do produtor ficou um pouco mais claro, né? As pessoas respeitam um pouco mais. Mas já foi confuso mesmo, entendeu? Uma coisa curiosa, Regina, você me perguntou coisas da entrevista, que eu posso até ler aqui para vocês a resposta dele, que eu perguntei a ele sobre a questão do nome Tropicália, né? Porque foi uma coisa que foi inventada por ele com um grupo ali de pessoal de cinema. Eu perguntei para ele, me fala um pouco desse nome, Tropicália. Como é que esse nome saiu do cinema para entrar na música? Aí a resposta dele, era uma brincadeira nossa de fazer uma festa no Copacabana Palace para atrair os investidores, os capitalistas, para investir nos filmes, fazendo uma festa na piscina e tal. Aí começamos a imaginar fazer uma jaqueira, um cajueiro cenográfico, uma decoração hipertropicalista. Conversa vai, conversa vem, bolamos o nome da festa, Tropicália. A festa seria Tropicália. Começamos a falar da Tropicália para lá, Tropicália para cá. Um dia, eu e o Glauber fomos a São Paulo ver alguma coisa do MAN, e depois, lá pelo 12:30, o Aldemir Martins, que é muito meu amigo, convidou a mim, o Glauber e Caetano para almoçar na casa dele. Esse mim que eu estou falando é o
Barretão, né? Barretão, é. Lá o Caetano começou a cantar e nós falamos que aquela era a música para Tropicália. Era a música certa para Tropicália, uma festa que a gente ia fazer. E aí o Caetano disse, então vamos chamar essa música de Tropicália. Era a música ele tinha acabado de compor a música? Que não tinha título ainda, e acabou ganhando o nome de Tropicália. Daí o disco Tropicália gerou o nome... Não, e virou um movimento, né? Não, e que música, né? Que maravilha de música. E é importante se dizer também que o Aldemir Martins era um artista baiano, inclusive. Baiano. Extraordinário, entendeu? Um gravurista maravilhoso, entendeu? E você vê as pessoas que conviviam nessa época, né? Esse potencial criativo extraordinário, entendeu? E trabalharam juntos também. Eu acho que o Aldemir fez alguma coisa, não sei se de cartaz ou alguma coisa. Eu acho que fez. Pois é, você vê, as artes plásticas, as artes visuais, a música, o cinema, as coisas eram tão integradas, né? As coisas eram... Né? Você vê que tem filmes tropicalistas nessa época. Nessa época, Carlinhos, todas as artes brasileiras conversavam, né? Conversavam. O cinema ia buscar atores no teatro, o cinema conversava com a música com o teatro, com as artes plásticas. O Zé Celso era um diretor de teatro absolutamente tropicalista. Era um momento absolutamente efervescente da cultura brasileira, onde tudo estava sendo criado, e era um momento em que se falava muito da Semana de Arte Moderna, dessa brasilidade, né? Em que se reconheceu a cultura brasileira como que hoje a gente diria, quer dizer, é parte da nossa soberania, né? A gente não tem soberania se a nossa cultura também não for soberana, e parte da nossa identidade. Eu acho que naquela época estava tudo acontecendo, era tudo muito efervescente. Né? É por exemplo, o Bye Bye Brasil, mesmo tendo sido feito depois, ele é um filme extremamente tropicalista, entendeu? É um clima, né, de Brasil alegórico, entendeu? Muito interessante. E lidando com a cultura de massa, que era uma coisa do tropicalismo. Né? Isso, e as pessoas maquiadas daquele jeito, aquele circo. Era uma coisa realmente muito, muito tropicalista. É um movimento, um momento que ficou, que se estendeu, né? Durante um bom tempo na cultura brasileira, sem dúvida nenhuma. E ele percebia, né, essas coisas. Ele tava... O próprio Terra em Transe é um filme considerado tropicalista, né? Totalmente. Só não é colorido, mas enfim. Mas é tropicalista, como logo em seguida o Macunaíma seria, né? O Macunaíma, então, é o supra-sumo do tropicalismo. Tropicalismo e antropofágico também. Tudo, exatamente. Aí junta Oswald de Andrade total. Muito bom. Mas o que mais que a gente pode falar do Barretão? Barretão, por que Barretão, né? Esse nome, né? Barretão, que ele tratava com uma boa dose de ironia e de fair play, né? Porque eu perguntei para ele, esse nome Barretão não lhe incomoda, não? Como é que você lida com isso, de chamarem de Barretão, esse aumentativo, né? de chefão, né? Aí ele falou, não, isso é uma brincadeira, já que as pessoas gostam de criar essa brincadeira, então deixa para lá, deixa rolar, entendeu? Mas ele era grande, né? Então tinha esse... tinha o negócio do charuto, né? De fumar o charuto, então vi uma coisa do Poderoso Chefão. Mas eu acho, talvez, principalmente porque ele tinha uma presença muito forte, né? Onde ele entrar, e geralmente estavam juntos, ele e a Lucy, foi bom você mencionaram também, porque ela também era de uma importância, né? A Lucy está aí ainda, certamente vai continuar na batalha, mas os dois juntos, e quando entrava o Barretão, era assim, todo mundo queria ouvir, né? É verdade. Hoje você falou da Lucy, hoje eu fui do velório, né, do Luiz Carlos hoje de manhã, e a Lucy estava lá, coitadinha, sentadinha com um vestido verde bandeira, maravilhoso, não tinha nada de luto, era verde bandeira, sentadinha recebendo os cumprimentos das pessoas. E eu cheguei perto dela e só falei assim, Lucy, ainda bem que você está aí para cuidar da gente, continua cuidando da gente. Falei isso para ela. Porque era uma sensação assim de que
o Barretão estava cuidando do cinema brasileiro. Estava cuidando. E o que ela disse? Ela respondeu? Não, ela só ficou balançando, assim, emocionada. Deu assim com os olhos rasos d'água. Ela estava muito emocionada, porque as pessoas todas ali passando carinho para ela e tal. Então, ela estava muito... O Luiz Carlos Barreto era aquelas pessoas que, de vez em quando, a gente encontra no Brasil, que é uma unanimidade, né? Eu acho que ele era um pouco isso, entendeu? Tinha as exceções justamente para justificar a qualidade dele, entendeu? Mas quase todo mundo adorava ele, entendeu? Ele era realmente uma pessoa muito querida. Entendeu? E era uma pessoa doce também, né? Ele era doce no jeito... Muito carinhoso. Paternal, carinhoso, né? Qual foi o filme dele de maior sucesso, Carlinhos? Dona Flor, com certeza, né? Dona Flor, né? Dona Flor, Bye Bye Brasil, Dona Flor, Bye Bye Brasil. Como sucesso de estima, sucesso intelectual e tal, Terra em Transe, né? Com certeza. Né? Que ele fez a fotografia e participou da produção também. Mas eu diria que o Dona Flor e o Bye Bye Brasil foram os maiores sucessos dele. E teve algum projeto dele que ele acreditava muito e que não deu certo? Por algum motivo? Ele tinha muitos projetos. Ele tinha um projeto, por exemplo, de criar salas de cinema populares em bairros de periferia, por exemplo. Foi uma coisa que ele tentou na época não sei se foi no primeiro ou no segundo governo Lula. Ele tentou viabilizar isso, acabou não conseguindo, não sei por que razão, mas ele tinha esse projeto de criar salas populares que seriam equipadas com o melhor equipamento possível, de ponta, mas que não teriam nenhum luxo. Nada de cortinados e pereguelês. Não, seriam salas simples na aparência, mas com equipamentos de primeira qualidade. Que ele queria que isso estivesse pelas periferias, pelos bairros das várias zonas da cidade, para que as pessoas tivessem acesso, principalmente ao cinema brasileiro, né? Isso foi uma coisa que ele não fez. E tinha... eu não me lembro assim, do catálogo de projetos dele, né? Mas, com certeza, a Júlia tinha um projeto de documentário chamado Jezebel, que eu também acho que não foi para frente, mas, enfim, com certeza ele tinha, mas eu não sei dizer, não sei de memória, assim, eu não sei que projetos ele teria, mas com certeza tinha. Sim. E alguma coisa que tenha ficado inacabado, alguma coisa, ele já não estava produzindo mais, já não estava mais envolvido nesses últimos anos? Não sei dizer se tinha alguma coisa assim, não sei mesmo. Sim. O Carlinhos, sim. Você fez essa entrevista, foi antes, bem antes do governo Bolsonaro, né? Foi, 2007, estava no segundo governo Lula, né? E você sabe como é que ele passou por esse período, desse período de desprezo pela cultura, pelo cinema, de retrocesso, destruição? Você chegou a ler alguma coisa ou a conversar com ele sobre isso? Eu sei que ele passou lutando, né? Como sempre, lutando e tentando preservar o que ele já tinha feito e fazendo as batalhas todas. No caso na época do Collor, lutando pela lei do audiovisual. Na época do Bolsonaro, lutando para que não se... para que as portas... para que nem todas as portas fossem fechadas, né? Então, foi isso. Ele passou esse tempo todo na luta mesmo, né? Você acha que a gente tem alguém no Brasil, fora Lucy, que deve estar cansada, já está também emocionada com essa história toda, e vai, né, certamente demorar um tempo para ela retomar alguma coisa, se ela quiser, né? Mas você acha que aqui a gente tem uma pessoa, mesmo jovem, que possa, não digo substituir, porque cada pessoa é insubstituível, mas que possa tomar um pouco esse lugar desse amor, dessa paixão pelo cinema brasileiro e proteção, porque você disse certo, você disse, cuida da gente. Essa pessoa que tem esse cuidado. Você acha que existe? Olha, existem alguns pontos de luz assim isolados, como, por exemplo, o Walter Salles, na Videofilmes, que sempre pode estar ajudando outros realizadores, ajudou o Nelson, ajudou jovens realizadores como Eduardo Valente, como
enfim, vários realizadores jovens, o Fernando Meirelles, que também ajuda. É um produtor excelente, né? Excelente produtor, que ajuda a encaminhar projetos na produtora deles, tanto na Videofilmes como na O2. Então, tem essas figuras assim, que são pontos luminosos, mas que não têm essa abrangência, até porque a época é outra, né? A época é outra. Agora, você tem uma figura, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como Cavi Borges, sim, né? Que é um cara que, na escala pequena dele, né, é um cara que faz um trabalho paralelo, que pode se traçar um paralelo com o Barreto em outra escala, né, numa escala semi-amadora, numa escala do pequeno orçamento, do pequeno projeto, do pequeno evento, mas que o Cavi, por exemplo, tem ajudado vários realizadores idosos que já estavam com a carreira dada praticamente por encerrada, a voltarem a fazer filmes, né, como o próprio Neville de Almeida, Luiz Carlos Lacerda, Aliás, o Cavi seria bom a gente conversar sobre esse projeto. Né? A gente pode trazer o Cavi aqui um dia. Cavi, claro. Ele começou com uma lojinha de vídeo, né, de aluguel. Uma locadora. Uma locadora de vídeo. Um judoca, fazendo judô, depois uma locadora, e acabou se transformando num dos mais importantes produtores do Rio de Janeiro hoje, embora numa escala menor. Né? Mas que é um grande animador cultural, né? Que lá no Circuito de Estação ele produz eventos, traz jovens, traz escolas, traz grupos mantém viva uma tradição cinéfila que está muito ameaçada hoje com os streamings, com a coisa do cinema caseiro, do cinema, né, fora das salas. Ele está lutando para manter acesa, viva essa chama do cinema na sala. Está fazendo uma série de curtas-metragens sobre cinemas de rua, sobre salas de cinema de rua. Então, é uma pessoa que está atuando em várias frentes, né, para manter viva o cinema brasileiro e o lugar do cinema brasileiro junto ao público. Então, acho que talvez seja alguém que, né, tem esses pontos aí que a gente pode colocar nossas sementes de esperança para os próximos anos. Né? O Carlinhos, a gente... Enfim, esse programa é uma homenagem a Luiz Carlos Barreto e muito merecida, e a gente falou, acho que tudo que a gente podia falar, e podemos falar mais ainda, mas eu queria que você falasse um pouco agora, a gente tem 10 minutinhos, falasse um pouco da sua produção, do seu blog, da sua paixão pelo cinema, né? Porque você é outro apaixonado, né? Não, a minha contribuição seus livros, site. Não, eu tenho um blog que eu publico quase que diariamente, pelo menos um dia sim, um dia não, carmatos.com, está aí na tela. Publico resenhas de filmes, publico artigos eventualmente sobre alguma peça que eu veja, sobre um livro que eu leio, sobre política, né? E tem minha produção em livros, eu tenho vários livros publicados, impressos, livros sobre Eduardo Coutinho, sobre Walter Lima Júnior, sobre vários outros diretores, mas ultimamente eu tenho produzido mais nesse formato do site livro, né, que é um livro que eu escrevo, pesquiso, mas em vez de apresentar o livro impresso, eu apresento na forma de um site, né, com essa vantagem de que eu posso colocar cenas de filmes, imagens em movimento, fotos, hiperlinks. Muito legal. Para fora do site ou para outras partes do site. Então, talvez seja visto e lido por mais gente até do que uma edição de livro. Né? Até porque é de graça, está de graça na internet. Eu não gasto nada para fazer, a não ser a anuidade lá de manter o domínio, né? O domínio. E o meu trabalho, que eu faço em casa, eu sou aposentado, faço em casa meu trabalho. E vou tocando. Já fiz 4 sites livros, o Paisagens do Fim, o Cinema contra o Golpe, o Fim de Turno, sobre saídas de fábrica no cinema, desde Lumière até recentemente. Que ideia boa. Não, é sensacional. Eu recomendo fortíssimo que todo mundo entre nesse site aí, carmatos.com, porque
vocês vão ver quanta coisa boa e importante que tem ali. E recentemente fiz o Chico Buarque, ele faz cinema, né? Que aí a Regina conhece muito bem o assunto. É um site livro em que eu traço todas as relações possíveis entre a obra do Chico e o cinema, tanto as músicas dele nos filmes, com todas as cenas de todos os filmes, todas as cenas com as músicas dele de cada filme, a presença do cinema nas letras dele, nas letras de canções, como ele trata o cinema nas letras, como ele trata o cinema nos livros dele, nos romances dele, onde aparece o cinema, e como ele usa linguagem cinematográfica, às vezes, né, no texto. As adaptações dos livros dele para cinema, as adaptações das peças dele para o cinema, os documentários sobre o Chico. A participação dele como ator também. Como ator, está lá também, as participações dele como ator, hilário. Tem tudo. Eu, aliás, falando em Chico, hoje de manhã eu vi no Instagram 2 meninas cantando uma música do Chico e perguntando se ele... Era uma música muito antiga, a música era Essa Moça Tá Diferente. Eu vi isso hoje também. Pois é, eu fiquei na dúvida se ele tinha feito para uma ex-namorada que virou homossexual e não quis saber dele, ou se ele fez para a música brasileira, que estava mudando. Exatamente. Porque se você pode adaptar para um lado... Boa questão. Pode ter várias interpretações, mas ele jamais vai confessar. Ou então, simplesmente, uma namorada que não quis mais saber dele, de repente. Pois é. Qual é a interpretação que você tem, Regina? Eu não... Regina tem uma interpretação? Olha, a interpretação que eu tenho é o seguinte, pode ser qualquer uma dessas coisas, porque o Chico não vai revelar, ele nunca vai dizer a verdade. Não. E às vezes, olha... É uma música muito antiga. Essa coisa, o Chico diz que ele, muitas vezes, ele assistia filmes e atrizes que ele gostava muito do cinema francês, principalmente, se apaixonava por aquela atriz, assim, subjetivamente, digamos, e escrevia letras para essas paixões. Então, pode ser qualquer coisa, né? A imaginação dele e a capacidade dele de se transportar até para uma paixão, a gente já sabe que existe, né? Como ele se transporta para a pele de um operário, né? Para a pele de uma mulher pobre, né? O meu guri, aquilo ali é uma coisa... de uma mulher rica, de uma mulher apaixonada, de uma mulher deixada. Exatamente. Então, essas músicas, mesmo que você pergunte para ele não vai dizer, não vai ter uma... eu fiz para fulana, eu fiz para a pessoa que me deixou. Agora, essa coisa de dizer que a música brasileira é uma boa interpretação também. É uma interpretação, né? Mas eu gostei da trans. Eu gostei da música. É boa. Muito Pode bom. ser também. Mas, então, e o Carlinhos tem tudo isso, e esse blog... É blog ou site que você chama, não sei, mas esse... O Carvalho é blog, é um blog. É um blog. Mas o livro chama livro-site, não? Ali tem todos os links para entrar no resto das minhas coisas. Tem meus documentários também. Eu fiz um documentário sobre o Taiguara, né? Isso, muito bom. Eu adorava o Taiguara. Fiz um documentário a partir do site Livro Paisagens do Fim também, né? Então, faço minhas brincadeiras também. Sou um amador aí na área da realização, mas brinco também, jogo tudo lá no Vimeo. Tudo meu é assim, não comercial, tudo é feito sem grana e sem cobrar nada de ninguém. Então, eu acho que você foi a pessoa assim, mais indicada para vir aqui conversar com a gente sobre o Barretão, porque a paixão que ele tinha pelo cinema é a paixão que você tem também. Muitas outras pessoas têm, mas você tem, e você tem essa produção que você vai guardando essa memória e vai misturando esse site Livro do Chico. É interessante porque tem todos os aspectos do cinema na vida e na música dele. Então, é super importante. Ninguém melhor do que você para vir conversar aqui com a gente. Só vou dizer aqui que a Marilene ainda falou assim que o Chico também fez uma música para a mãe da Hilde, que é a Angélica, que fez a letra de Angélica, maravilhosa. A música que faz chorar, né? A música de não, essa é uma das... O Chico tem várias músicas que fazem a gente chorar, né? Mas essa é uma delas.
E a interseção entre Chico e Luiz Carlos Barreto está no Bye Bye Brasil, né? Está no Bye Bye Brasil. Músicas Bye Bye Brasil, feita para o filme que o Barreto produziu. Né? Então, que, aliás, é uma música excepcional, quase uma sinfonia. É interessantíssima. É uma coisa realmente... É um road music. Road music. Road music. Um road music, um road movie, né? Que é o Bye Bye Brasil. Carlinhos, olha só, a gente chegou aqui no final, infelizmente. As conversas com você sempre passam muito rápido e são sempre muito, muito importantes e muito interessantes. Então, queria te agradecer muitíssimo a tua participação aqui hoje. Enorme. Dar mais esse tributo ao Luiz Carlos foi muito bom para mim também. Muito bom, muito bom. É isso aí, foi uma bela maneira da gente homenagear ele. Depois a gente vai sair o link com esse programa, que o Miguel aí providencia também, e a gente manda para você. Maravilha. Mais uma memória que você pode botar também. É verdade, tá mais bom? uma. Gente, olha, um beijo grande, Carlinhos. Beijo. Carlinhos, obrigado, beijo para todos. Vocês, tudo de bom, um grande beijo para os dois. Beijo para todo mundo que assistiu a gente aqui. Bom fim de semana, que já estamos quase no fim da semana. E vamos em frente. Viva Barretão e viva o cinema brasileiro. É isso aí. Viva Barretão, viva o cinema brasileiro. Beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau.